Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje eu tenho o prazer de receber no Bate-Papo Literário o diretor-geral de Relações Interinstitucionais da Universidade Técnica Particular de Loja, a UTPL, no Equador. Há 25 anos atuando como diretor universitário, o Dr. Luciano Rodrigues Marcelino está lançando em várias universidades do Brasil o livro Magnífico Reitor Magnífico. A obra pretende contribuir com a formação de uma nova geração de dirigentes e líderes universitários a partir de uma visão sistêmica, humana e global da educação superior. Doutor Luciano, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário, é um prazer recebê-lo aqui. Olá, Renata, muito boa tarde aqui, falando com vocês daqui do Equador. Para mim é uma imensa satisfação, muito obrigado à UniTV, SC, a este programa maravilhoso, Bate-Papo Literário. Me sinto muito honrado de poder compartilhar um pouco e falar um pouco desta publicação. Maravilha. Aproveitando para agradecer, né, a editora Viseu, que é a parceira desse projeto, as revisoras desse projeto, a professora Maline Mussi, a querida Maline Mussi, Andréa Daltoé. Então, me coloco à disposição para comentar sobre essa publicação. Tá certo, então. Doutor Luciano, além de diretor-geral de Relações Interinstitucionais da Universidade Técnica Particular de Loja, né, UTPL, o senhor é professor, pesquisador e assessor técnico em gestão estratégica de governança universitária em 15 países. Nos fale um pouquinho sobre essa vasta trajetória dentro da liderança universitária. Obrigado. Bom, eu vinha da indústria com a formação dura da época dos sistemas de gestão da qualidade, das normas ISO 9000. Eu estava no meio de um programa de doutorado, estou falando de meados de 2005. Eu tinha mais ou menos 5 anos trabalhando na Unisul, nas áreas de gestão da qualidade, gestão de processo, a implementação de ERP, sistemas acadêmicos e administrativos, quando o querido professor Gerson Júnior da Silveira, então reitor à época, ele se projetava para ser reitor, presidente da maior rede de educação interamericana, a UI, quando ele me fez um gentil convite para participar de um programa de formação internacional do IGLU. O IGLU é Instituto de Gestão e Liderança Universitária. Eu tive a honra de fazer o curso no Centro IGLU Caribe, em Caracas, na Venezuela, e fiz o estágio naquele ano no Canadá, em instituições canadenses em Montreal e Quebec. Desde então, no ano seguinte, 2006, eu recebi o convite, fui para ser professor desse programa, Centro IGLU Caribe, depois o Centro IGLU México, Países Andinos, Brasil, e lá se foram então mais de 15 países como professor. Exclusivamente em 2007, Renata, a UI, essa organização internacional, ela realizou um evento no Equador, coincidentemente, é um país nada por acaso, né? O país que eu estou hoje, em Loja, no Equador. Ela realizou um grande evento onde ela entregou um prêmio, que ela entrega esse prêmio a cada 2 anos, leva o nome do fundador, Gilles Boulet, sobre gestão universitária, e eu tive a honra de ganhar o prêmio, então, interamericano, naquele país, 2007, né, no Equador. Em 2008, o meu mestre, guru, que era o diretor desse programa internacional, Pierre Cassalis, ele se afastava, já estava com uma certa altura da sua, um pouco doente, né, debilitado com as viagens, e ele me convidou para seguir o trabalho que ele vinha fazendo em vários países. Então, eu pude, então, seguir o trabalho de internacionalização, de fortalecimento da rede internacional. Estive também gestor aí na Unisul durante 20 anos. Nossa! E atuo, né, nesse período aí por quase 25 anos. Tá? Então, é isso. E participando de redes de educação internacional, também no âmbito europeu e para outras regiões. É uma bela trajetória, hein? E por que a ideia, ou talvez a necessidade de escrever um livro falando sobre a liderança universitária?
Então, Renata, realmente eu me dei conta que havia interessantes publicações sobre as diversas facetas do professor, também do aluno, né? Também como um agente fundamental do processo, sistema de ensino, mas uma tremenda lacuna sobre essa emblemática figura do reitor, que abordasse sobre a experiência reitoral, os ciclos de gestão, o enfrentamento das crises durante os ciclos de gestão, as estratégias de sucessão, as perspectivas futuras, né, frente aos desafios do século XXI. Então, eu me propus a trabalhar com essa ideia de revelar, né, dar mais, ou, como eu chamei no livro, descortinar essa figura tão importante do reitor, da reitora, e também ressignificar a figura reitoral, por um lado. Por outro, a ideia também veio com a proposta de contribuir com os programas de formação, de gestores e líderes da educação no âmbito internacional, e também subsidiar programas de pós-graduação estricto sensu na área de formação de gestores ou de administradores da educação. Então, essa é a ideia central da publicação deste livro. Tá certo. E quais são os desafios enfrentados por aqueles que pretendem assumir um cargo de liderança em uma instituição de ensino superior? Poxa, são muitos, mas aqui, sinteticamente, eu posso falar que é, de alguma maneira, superar e também se adaptar, muitas vezes, a idiosincrasias, né, inerentes a cada realidade, de cada instituição, seja ela pública, pública federal, pública estadual, como é o caso do Brasil, né? Se é uma instituição privada, se é uma instituição comunitária, se é um instituto federal. Então, cada qual tem a sua especificidade, o seu contexto. Eu destaquei no livro que não existe manual, Sim. nem foi o propósito de escrever um manual, longe disso, mas há muita improvisação. Existe muito corporativismo nas instituições de ensino superior, muito amadorismo ainda, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, e também muitos nuances políticos, apesar de ocultos, apesar de não ser uma instituição política, as instituições não são políticas partidárias, mas tudo isso são tremendos desafios para quem quer assumir um cargo de liderança numa instituição de ensino superior, né, Renata? Não são poucos os desafios. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta eu gostaria de saber das práticas afetivas e efetivas na condução estratégica da gestão educacional. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber o diretor-geral de Relações Interinstitucionais da Universidade Técnica Particular de Loja, a UTPL, no Equador. Há 25 anos atuando como diretor universitário, o Dr. Luciano Rodrigues Marcelino está lançando em várias universidades do Brasil o livro Magnífico Reitor Magnífico. A obra pretende contribuir com a formação de uma nova geração de dirigentes e líderes universitários a partir de uma visão sistêmica, humana e global da educação superior. Eu lancei no bloco passado, senhor Luciano, a seguinte questão: quais são as práticas afetivas, porque eu acho que tem muito de afeto também, né? E efetivas na condução estratégica da gestão educacional? Bom, essa é também uma tremenda pergunta, Renata, lhe agradeço. No campo afetivo, né, ela está especialmente no acolhimento, na indução, como muitas instituições chamam, ou na integração de novos colaboradores, docentes, alunos, também nas mentorias de carreiras, tutorias personalizadas de projetos de vida, nas áreas de identidade institucional ou missionalidade, como também algumas instituições também chamam, que monitora a prática das crenças, dos princípios, valores organizacionais, também de compreender, sobretudo, que o aluno não é um código de matrícula, mas, sobretudo, um ser humano, né? Carente de evolução, como todos nós,
também de formação científica, sobretudo moral e ética. Já no aspecto efetivo está nos moldes orientados ao desenvolvimento regional, que se posicionam para fortalecer as vocações territoriais, constroem projetos pedagógicos para aportar ao longo da vida, ou seja, não apenas para 4, 5 anos, mas para, quem sabe, 40, 50 anos de relacionamento, né? Também os projetos educativos que se posicionam para orquestrar ou ativar os ecossistemas de inovação onde estão inseridos, que aportam à comunidade científica global e estão na formação, também estão focadas, né, na formação integral do ser humano, de um cidadão global. Né? Então, acho que vai nessa perspectiva. Senhor Luciano, como é que o senhor vê a expansão do ensino à distância, que foi muito acelerada devido à pandemia, né? De que forma aí muda o papel do reitor nesses novos rumos, nesses novos caminhos que estamos seguindo aí na atualidade? Bom, eu vejo de maneira muito positiva, tá? Especialmente os casos onde as instituições que já possuíam um DNA digital, né? Muito diferente de outras instituições com um modelo de virtualidade reativa. O reitor ele deve ser o grande anunciador, né, desse mundo novo. Ele deve ser o grande protagonista desse processo. Ele deve ser o tradutor também da complexidade, entusiasta, naturalmente, da sua comunidade acadêmica, para colocá-la dentro do seu tempo. Então, eu vejo de maneira muito positiva esse processo, porque, de alguma maneira, tem acelerado essa transformação digital. E eu acho que as pessoas estão tendo a oportunidade, mais acesso também ao ensino, né? Devido a a EAD, né? O ensino à distância. Eu acho que facilita também o acesso dos alunos, enfim, das pessoas à universidade. Exatamente. Sobretudo na perspectiva da inclusão social. Especialmente quando o modelo de educação à distância tem esse papel, né? Esse grande papel de chegar, como a gente fala aqui em espanhol, chegar a todos os rincones, né? Então, a educação à distância tem esse grande papel da inclusão e a instituição também assume esse papel também com a brecha digital, proporcionando as condições necessárias, né? As condições necessárias para que permita que os alunos possam chegar em todas as regiões, nas regiões fora dos grandes centros urbanos. Aqui, por exemplo, no Equador, no arquipélago de Galápagos, a educação, às vezes, pelo sistema tradicional, tem mais dificuldade de chegar. Pois é, e agora também, como em todos os rincones, é assim que fala, em todos os lugares, né? Chegar em todos os lugares. Exatamente, chegar em todos os rincones, chegar em todos os lugares, né? Esse é o propósito. Tá certo. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu gostaria que você nos falasse sobre o compromisso do reitor na sociedade do século XXI, pós-pandemia, e também como é que você vê aí para as próximas gerações, para o futuro, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber o diretor-geral de Relações Interinstitucionais da Universidade Técnica Particular de Loja, no Equador. Há 25 anos atuando como diretor universitário, o Dr. Luciano Rodrigues Marcelino está lançando em várias universidades do Brasil o livro Magnífico Reitor Magnífico. A obra pretende contribuir com a formação de uma nova geração de dirigentes e líderes universitários a partir de uma visão sistêmica, humana e global de educação superior.
Professor, senhor Luciano, eu terminei o bloco anterior falando sobre essa questão do compromisso, né, do reitor na sociedade agora do século XXI e também pensando nas novas gerações, né? Que compromisso é esse? De que maneira esse reitor pode atender ali os alunos, a universidade? Puxa, Renata, essa também é uma pergunta também maravilhosa. Eu vou um pouco aqui sintetizar, mesclando, falando do reitor e da educação superior, mas eu concluí o livro dizendo que o reitor tem uma chave na mão, né, capaz de abrir muitas portas para que se vislumbrem novos horizontes e também um compromisso com a qualificação de sonhos. Então, entendo também que é necessário, né? É necessário formar e desenvolver novos reitores para um novo cenário de uma nova educação superior diante de novos contextos, né? Novos desafios, novos cenários. E de uma maneira geral, eu tenho afirmado que a educação ela pode fazer muito pela humanização da civilização, sobretudo no campo formativo, que é a sua essência, né? Em que sentido? Por exemplo, formar seres humanos inteligentes, como é a sua história, mas também politizados, mas também com princípios nobres, né, de valorização da vida humana, com valores éticos, morais, tão necessário para esse mundo, né, o mundo que a gente está vivendo hoje. Formar lideranças também capazes de conduzir travessias em períodos de turbulências. Por exemplo, agora, recentemente, a questão da pandemia, das guerras, instabilidades governamentais que a América Latina e o mundo tem sofrido, né? Embates. Agora, por exemplo, tem se discutido muito a questão dos impactos demográficos, né? Que está afetando muito a educação. Por exemplo, formar agentes, né? Pacificadores, harmonizadores, empáticos, solidários, fraternos. Tem um compromisso também de formar pessoas sensíveis, né, às mazelas sociais, à pobreza em todas as suas dimensões também, Renata, formar pessoas com esse espírito progressista, né, prospectivas, proativas, empreendedoras, criativas, inovadoras, promotoras do desenvolvimento regional e global, dentro da dimensão sustentável, né, empreender uma ruptura fundamental também na lógica vigente dos sistemas educativos, baseados na desconfiança, na massificação, na elitização, na fragmentação do conhecimento, que demanda uma ruptura desses modelos, né, históricos, defender a integração dos sistemas educativos, respeitando a autonomia, a liberdade, a identidade, a pertinência também, a relevância, né? Resistir aos movimentos extremistas, totalizadores, uniformistas, colonizadores, escuta muito isso na América Latina, opressores, reducionistas também e consolidadores, como se escuta no Brasil, da educação superior, fortalecer também como papel, né, do reitor e dessa educação superior, fortalecer a institucionalidade, as bases da democracia, a justiça social, a democratização social do conhecimento, formar também atores chaves capazes de dialogar com as forças vivas territoriais, promover construções coletivas, outro aspecto, né, para a valorização do bem comum, que é uma bandeira muito importante, do fortalecimento das vocações locais, defender a educação como um bem comum, essa educação inclusiva, equitativa, acolhedora das diferenças interculturais, não negar, sobretudo, a figura do reitor, esse é um tema que eu tenho defendido, né? Não negar essa figura, mas reposicioná-la no mundo de transformação digital, nesse momento que a gente tem falado tanto do impacto da inteligência artificial, né? Sobretudo nesse período, né? de tremenda carência de humanização, de afeto, e da compreensão profunda também da caridade, que é um papel da educação compreendê-la, né, e absorvê-la. Buscar de maneira permanente, de maneira contínua e verdadeira, né, o amor pela verdade. Esse é o papel, a essência, a razão de ser da educação superior. Então, isso sintetiza um pouco
falando que dessa nova figura diante desses desafios do século XXI, Renata. Olha, e que qualidades esse líder precisa ter para dar conta de todos esses desafios, que não são poucos, né? Exatamente, não são poucos, mas aí está os programas formativos e aí você me dá um gancho para o segundo livro, que eu Ó, já o concluí. Na verdade, eram 3 dentro dessa área e agora eu me dei conta que são 4, mas o segundo livro está exatamente dentro dessa pergunta que você me faz. O segundo livro ele se chama Um Reitor, 20 anos antes. Então, eu descrevi um período, uma trajetória de experiências, sobretudo, também de formação, que eu considero que um reitor, um candidato, um aspirante a reitor, reitora, né, deveria se preocupar ao longo dessa trajetória. Por isso que esse livro, esse projeto não é apenas para reitor, ele é um livro para professores, dirigentes, coordenadores, líderes de redes de educação, atores, agentes, né, públicos dedicados a políticas públicas da educação. E também uma categoria que eu destaquei no livro, que são os outsiders, são os modelos de instituições no mundo que tem essa figura de reitor e reitora, que ele não vem das bases da instituição, mas ele vem, às vezes, inclusive, do setor privado, vem de outras áreas, né? Como é comum certo. já nos Estados Unidos, já de muitos anos, no Canadá, por exemplo, e algumas outras regiões do mundo. Doutor Luciano, e eu sei que o senhor esteve aqui no Brasil, aí peregrinando por várias universidades, né, para lançar o livro. Quem quiser ter acesso ao livro, como é que faz? Muito bem. Através da editora Viseu, que comprou o projeto dessa parceria, mas nós abrimos também uma página web exclusiva para o livro, se chama www.magnificoreitormagnifico.com. Nessa página nós temos informações, um resumo, inclusive, dos capítulos, todos os pontos para ter acesso, né, seja de maneira o livro físico ou virtual. E a gente destaca aqui uma novidade interessante. Nós criamos, dentro dessa página, um espaço chamado Grupos de Estudos. Então, de maneira completamente gratuita, qualquer pessoa pode formar o seu grupo de estudo e constituir aí uma análise, debates, reflexões sobre cada um dos capítulos, e a ideia é que a instituição, de maneira autônoma, pode ir formando a sua própria escola de líderes, a escola de gestores, a partir desse projeto que se propõe a contribuir nesse processo, né? Doutor Luciano, olha, parabéns pelo projeto, parabéns pelo livro e muito sucesso. Já sei que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil e no mundo inteiro, porque eu acho que a gente precisa de livros como esse, né, para podermos conhecer mais sobre esse mundo aí da liderança e da liderança universitária. Acho que é bom para todos nós, para o público em geral. Parabéns e sucesso. Muito obrigado, Renata. Uma honra participar desse programa, do Bate-Papo Literário, maravilhoso programa. Me sinto verdadeiramente satisfeito e honrado. Muito obrigado pelas perguntas. Fico à disposição para continuar esse projeto. Na verdade, ele se consolida em quatro publicações. Eu já concluí as 2, sigo trabalhando nas demais. Apenas mencionar, então, que tenho recebido muitas retroalimentações de vários dirigentes, diversos atores do campo da educação, de vários países. Maravilha. Fico muito contente que essa publicação vai cumprindo esse papel. Muito obrigado. Muito bom. E eu conversei hoje com o autor do livro Magnífico, Reitor Magnífico, Dr. Luciano Rodrigues Marcelino. Antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publishing, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário
com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo bate-papo literário. Até lá!